E aí, Carol, boa noite então para ti, Carol. Boa noite para quem aí está nos acompanhando na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito bom estar com vocês aí, reunidos, mesmo de um jeito diferente, né? Mesmo que online, a gente poder ter esse momento aí na noite de hoje de estudar a palavra de Deus. Carol! Isso aí, pessoal. Boa noite também, Israel. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um estudo bíblico. Nós nos alegramos de poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos ensinado e aquilo que a gente tem aprendido e tentado colocar em prática aí nessa questão do fruto do Espírito, que não vem de nós, mas é um presente, como a gente tem conversado aqui com vocês, dado por Deus, para que a nossa vida seja contagiante aí na vida do outro. E seja uma vida relevante, né? Uma vida cristã relevante. Ô Carol, eu acho interessante, né? A gente está estudando sobre os frutos do Espírito, e para quem também nos acompanha em todo o estudo bíblico, né? Toda quinta-feira, às 8 horas. Umas coisas bem interessantes. Por exemplo, a gente percebe que existe uma tendência, né? Tinha uma tendência no tempo de Jesus, dos religiosos, dos fariseus, né? Claro, das outras expectativas messiânicas que se tinha no tempo de Jesus, mas era uma religiosidade voltada para si em boa medida, né? E eu não sei assim, ó, eu tenho a impressão que hoje em dia as teologias, e assim, ó, por quê? Porque fazia sucesso no troço daquele, né? Essa deturpação faz sucesso. E nos dias de hoje, eu acho que já falou isso nos cultos, em determinados momentos, a gente ouve muito aí de teologia da prosperidade, né? Não, porque você vai ser rico, você vai ter tudo que você precisa, você isso, você. E sempre assim, parece que Deus ele é o gênio da lâmpada que está ali para atender os nossos desejos e os nossos pedidos, né? E hoje em dia uma tendência também muito comum, né? Talvez eu diria que a teologia da prosperidade já não é mais assim aquela que manda muito na coisa, mas a gente tem uma teologia de um coach, que Deus ele é um coach, ele é um treinador, que ele está ali, parece que, para dizer, olha, vai lá, você consegue, campeão, você é capaz. Sim. E a gente reduz, eu acho, muitas coisas. E o fruto do Espírito faz a gente parar de olhar para esse tipo de coisa e faz a gente olhar para o outro, igual Jesus fez, igual Paulo fez. Então, não sei se essa percepção é uma percepção só minha, ou tu também tens essa percepção. Não, é isso aí mesmo, né? Deus, ele derrama aí sobre os filhos dele, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os amigos dele. Jesus usa essa expressão, né? E ele nos torna de inimigos para amigos, a gente vai falar sobre isso. E é muito importante a gente lembrar que os dons que Deus dá, através do Espírito Santo, e também o fruto, ele não é só para que a gente cresça. Mas se a gente pensa numa árvore, né? Para que serve o fruto de uma árvore se não para alimentar outras pessoas? Já parou para pensar nisso? Vocês aí que nos acompanham, que trabalham com o fruto da terra, né? O fruto que vocês colhem, ele não fica em boa medida para vocês, mas ele vai para a mesa de muitas pessoas, né? Para alimentar outros. E eu acho que essa analogia ela nos ajuda a compreender aquilo que Deus quer com os seus filhos aqui nessa terra. À medida em que Ele vai nos abençoando, nós, né, olhando lá para Gênesis 12, o nosso papel é abençoar a vida de outras pessoas. Olhando para toda a Bíblia, né? Isso, começando lá, né? Assim, começando naquele ponto lá com Abraão, né? Sim. Ali fica muito claro isso, né? Sim, o convite para ele e a promessa de Deus. Isso. Promessa de Deus, né? É isso aí, é convite e promessa, né? Então você imagina aí quanta coisa a gente pode desfrutar. E sempre é, né? Sempre Se a gente olha para os sacramentos, sempre é isso, né? É um convite de salvação e uma promessa de cuidado. A eternidade, o que é, né? Exato. Então, assim, isso o que é? É o DNA de Deus estampado para a gente conseguir enxergar isso ali. E aí, em Jesus Cristo,
todo o plano de Deus é consumado, né? As profecias do Antigo Testamento se cumprem ali. E tem muita gente que fica tentando, nossa, mas é gafanhoto aqui, é seca ali, é pandemia aqui. Nossa, agora será que é o cumprimento de uma profecia? Todas as profecias se cumprem em Jesus, né? Quando a gente quer olhar adiante, a gente está tentando achar pelo em ovo, a gente está tentando achar, sei lá, chifre em cabeça de cavalo, porque tudo o que a gente pode precisar está em Jesus. Isso. E aí ele veio, e depois que ele morre pelos pecadores, por nós, ele derrama o seu Espírito sobre esses pecadores, e basicamente diz assim, olha, agora é com vocês, o meu Espírito vai com vocês, e ele vai capacitar vocês para fazer o quê? Para olhar para o outro. Exato. Então, perceba aí que grande, que grande aprendizado a gente tem, tá? Gente, feito aí dado o nosso boa noite, você deve estar percebendo, se você não percebeu ainda, né? A gente não vai fazer aqui, mandar um salve lá para não sei quem, hoje não vai rolar isso aí, tá? Mas assim, a gente vai estar acompanhando vocês, a gente vai estar assistindo junto o nosso estudo bíblico hoje à noite, junto com você e da sua casa, tá? E a gente vai interagir ali junto no chat. Nunca dá para fazer isso, né? Mas hoje vai dar, porque a gente está gravando o nosso estudo bíblico na tarde de quinta-feira. Agora é exatamente 13 horas e 48 minutos. Eu acho que daqui a pouco, né, a gente está gravando então, e daqui a pouquinho a gente vai ter que dar uma pausa aqui, porque vai ter gente que está vindo aqui, Carol. E aí então a gente vai ter que dar uma pausinha aí, mas sem problema nenhum. A gente vai fazer um corte aqui, beleza, gente? Então assim, ó, nós não vamos ter aí um abraço lá para não sei quem, mas todos vocês são bem-vindos e coloquem ali o seu boa noite. A gente vai interagir com vocês ali durante o estudo bíblico também, no nosso chat ali. Então, pode participar como de praxe, como sempre. Você vai ser muito bem-vindo, tá certo? Então a gente está gravando aí hoje também, Carol, né? Aí o culto também do domingo, a gente vai fazer isso, né? Então, isso dá pra gente uma certa segurança também, tá? A gente da nossa casa consegue fazer isso. Você pode perceber aí, mais uma vez, a gente está aqui no nosso escritório. Patrícia, não é em vão lá que teve todo o trabalho para pintar o painel, a gente vai voltar para lá, né? Então agora é um período que a gente está passando também por aqui, mas é muito bom ter vocês conosco, tá certo? E a gente vai falar hoje, Carol, sobre o quê? Qual é o fruto do Espírito? Ele é mas como é que ele se desenvolve de várias maneiras? Ele se desenvolve... é o gomo? Qual é o gomo? A gente tem usado essa expressão aí. Qual é o gomo desse fruto do Espírito? A virtude, né? A virtude é a benignidade. E a gente até se embabaca para ler, né? Longanimidade, benignidade. Que assim, benignidade. A gente usa muito essa palavra no dia a dia. Nossa, eu não uso. Não sei se você usa, né? Nossa, como você é benigno, Israel. A gente não usa muito, né? Eu fico besta com a sua benignidade. Isso. Ninguém a usa NVI, isso. ela, se não me engano, ela traduz essa palavra benignidade por amabilidade. Amabilidade, isso. Né? Mas é importante a gente aprender vocábulos novos, né? Então, benignidade é quase que um trava-língua aí, mas ela é uma palavra assim, bem composta, né, de muito significado. Mas mais do que significados, a gente nessa noite quer ver mais uma vez o quão ela está entrelaçada com as outras virtudes que a gente já conversou, mas acho que ela tem tudo a ver com a prática. Né, com a nossa vivência, vivenciando então essa tal de benignidade, né, que também não é bondade. Se você não viu o vídeo que a tia Jana gravou para as crianças, dá uma espiada lá, fica muito claro, quase que desenhado, o que é a benignidade. Carol, a gente está nesse tempo aí de pandemia, né, cuidar do isolamento social, sem os cultos presenciais, sem encontros presenciais, mas gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui, para você que está nos acompanhando, os cultos, os bíblicos, o trabalho com as crianças. Eu vou dizer para vocês, não é só para as crianças. Você chega ali em 10 minutinhos, 15 minutinhos. 20 né? O meu, né? 20 quando a Carol fez lá, né?
pastora e microfone é complicado. Viu como essas tias são maravilhosas, gente? Olha, que equipe, viu? É verdade. Que equipe. E, eu tenho que dizer isso também, eu preciso dizer, porque a equipe do Ministério Infantil, ela não é formada só por aquelas pessoas que aparecem, tá? Agora na câmera, mas nós temos muitas tias e tio, né? Que nos auxiliam, que cuidavam das crianças, enquanto outras tias e tios contavam história. Então, gente, daqui um pouco as coisas retornam, né? E a gente tem encontrado novos formatos para se encontrar. E eu quero incentivar os papais aí a trazerem os filhos para os encontros online, né? Que a gente começou ali com um pequeno grupo, por enquanto com as crianças maiores, para a gente ver se vai dando certo, né? Então, deixe seu filho participar, incentive ele a ter gosto pelo estudo da Palavra de Deus. Tá certo. Não, eu ia dizer isso, né? É vídeo que, assim, claro, é gravado pensando nas crianças. Isso. Mas, gente, né, geralmente eu que edito os vídeos ali das crianças. Nossa, eu aprendo com esse videozinho de uma maneira muito simples, né? Então a gente quer aprofundar, quer aprofundar o tema. Essa também é a nossa função, né, Carol? Exato. Mas assim, ali tá de um jeito tão simples e tão fácil de compreender. Então tá aí para você que às vezes quer, né, quer aprender sobre isso. Outro detalhe, tá? Gente às vezes de longe, de outras igrejas, Brasil afora, usando esse nosso material ali para fazer assim, olha, vai lá, assiste o material aqui, tem um material bem feito, lá de Rio Antinhas, então perceba que coisa boa que a gente tem aí. Isso. Gente, vou dar um cortezinho aqui, porque eu tenho que pegar um negócio ali, depois a gente volta. A gente pode voltar. Mesmo que não é ao vivo, sempre tem umas interferências aí. Sempre tem. Então, assim, a gente até dispensou o Gleison aí essa semana, né? Mas em breve também o Gleison volta aí com a gente. Por questão também de segurança e tudo mais, né? E aí então depois a gente consegue de novo fazer os nossos estudos bíblicos e cultos também ao vivo, né? Isso aí. Então eu acho assim, todo estudo bíblico e culto a gente fala sobre isso, sobre alguns informes, né? Então a gente teve uma reunião essa semana mesmo, né, Carol? Terça-feira. A gente teve uma na terça e outra na quarta. Vamos explicar isso aí, né? Na terça-feira foi com o presbitério e foi levado algumas coisas, algumas preocupações. Algumas famílias chegaram até a gente e disseram assim, olha, a gente tem aí os nossos filhos para serem batizados já desde março, né, isso 3 meses desde que tudo parou. E a gente tem dito para as famílias, olha, não há, assim, biblicamente falando, a necessidade de ter que batizar com tantos dias. Antes de tal idade. Antes de tal idade, né, e tal. Só que a gente compreende também... Biblicamente, nem institucionalmente, né? Isso. Não, isso não tem... não é que não tem nexo, eu acho que para as pessoas tem, né? Para as pessoas que nos procuraram, a gente gostaria de fazer isso. Só que o que está acontecendo é que tem subido o número de casos de Covid-19 na nossa região. Se você acompanha um pouco as mídias, os próprios médicos aqui dos nossos hospitais têm dito assim, olha, a nossa capacidade está chegando no limite. Ela, né? na verdade, ela tá na capacidade, como a gente vai dizer, ela está pela metade, né? Isso. Mas 50% assim, agora. Mas assim, tem quantas vagas lá, né? Lá em Ituporanga, pelo que eu li, 10 vagas para Covid, 10 quartos para Covid e uma de UTI. A de UTI, atualmente, ela está ocupada, né? E 5 leitos, então, dos 10 também estão ocupados. Só que assim, gente, metade, né? Se a gente tá falando numa cidade grande, metade dos leitos, nossa, então são 500 leitos, 250. E numa cidade grande, vamos ser sinceros, 250 leitos é assim para ser preenchido. Sim. Agora você imagina que 5 leitos, vai uma família, né? Ali com dificuldade já hospitalizada, acabou os leitos. Então, tem essa preocupação, tá? Não adianta a gente dizer não é. A gente não pode subestimar e nem superestimar essa pandemia e essa doença. Não viver com medo, mas não também ser relapso ao ponto de não respeitar as normas que vêm para nós, né? Isso. Por mais, Carol, vamos ser sinceros, por mais que assim você ache, né, que eu não concordo com esse negócio, eu não concordo, mas são leis, são regras que são feitas para frear essa, como é que a gente chama aí? Essa contaminação, tá?
Então, primeira coisa, a gente teve essa reunião, a gente disse assim, olha, presencialmente a gente não vai fazer nada, inclusive os batismos, gente, vamos segurar mais um mêsinho aí. As famílias, né? já foram avisadas, né? Assim, há 15 dias. A gente está sempre dando esse prazo, 15 dias, porque as coisas mudam muito rápido, né? Foi há pouco tempo atrás aí se falava em volta às aulas. E agora, com um número crescente de casos, parece que também, de novo, o governo retrocede. Mas assim, gente, a gente não está aqui para decidir sobre o governo, a gente está aqui para decidir sobre as nossas comunidades. Então, presencialmente, nós não teremos encontros no mês de julho, tá? Mês de agosto, como é que vai ser, Carol? Vamos aguardar. Vamos aguardar e vamos ver. Isso vamos aí. Conversar. Nós temos um presbitério aqui, eu acho que tem que ser dito também, muito responsável, tá? Que tem pensado na vida das pessoas, que tem pensado como um todo. Então, assim, gente, vocês estão em boas mãos, tá? A gente aqui como pastores de vocês, desse presbitério, a gente pode dizer com todas as letras, nós estamos em boas mãos, com gente responsável. E você, uma das suas funções é orar por tudo isso, tá? Ore, interceda por isso, tá? Carol, é isso. E o que mais o que eu estou esquecendo? Teve uma reunião também na quarta-feira com presidentes de paróquias, de comunidades aqui do nosso setor, e juntamente com o pastor sinodal, com o representante da diretoria do sínodo, e assim também indo nessa mesma direção, né? Os números estão subindo, a gente, quem sabe, está experimentando um pico, né, que é o ápice, o máximo, e depois a gente vai, então, voltar a decair, os casos vão começar a cair, e até lá, então, a gente percebe também que Petrolândia, o número de casos aumentou, Ituporanga aumentou, Vidal Ramos aumentou, Imbu, Leoberto Leal, né, que é um lugar, eu diria assim, até bem isolado, também, mas hoje em dia não tem mais lugar isolado, hoje em dia não tem, mas eu moro aqui em Petrolândia, lá, sei lá, num lugar bem longínquo de Petrolândia. Gente, o mundo é globalizado hoje, Isso. né? Também vale a pena a gente lembrar, né, de que se precisa de algum acompanhamento, precisa conversar com a gente, quer tirar uma dúvida, não entendeu alguma coisa, né, em relação aos batismos, em relação ao ensino confirmatório ou a qualquer outro grupo que esteja acontecendo, vem e fala com a gente, né? Você tem o nosso contato, tem o WhatsApp da paróquia, nosso telefone. O telefone em si não pega muito bem aqui, mas a internet pega melhor, tá? Então, assim, não deixe de tirar as suas dúvidas, ok? A gente está aqui para isso. À disposição. Mesmo que online. E outra coisa, né? Se você tem nos acompanhado, você também tem percebido que, assim, gente, nós somos pastores e a nossa função é pastorear. Só que a gente não pode pastorear, Carol, ovelhas que não são do nosso aprisco. Se você não considera a gente os seus pastores, e você não procura a gente não tem como saber, né? Sim. Então, se você precisa de alguma coisa, você tem que nos informar, tá? Então, eu acho que eu vou fazer até diferente. Eu vou deixar o nosso contato aqui de novo. Se por acaso você esqueceu, você não tem, eu vou deixar aqui o meu telefone, tá? O telefone da Carol ali do lado. E aí, então, você faz contato com a gente por ali. De preferência pelo WhatsApp, porque é muito mais fácil achar a gente ali. Isso. Mas vamos aí ao nosso tema benignidade. Vamos orar antes então, Carol? Você ora com a gente? Oro sim. Querido, nos acompanhe junto aí em oração. Pai amado, nós sabemos que Tu estás aqui conosco e estás com certeza do lado da pessoa que também está participando desse estudo bíblico com a gente. Porque só podemos fazer isso, porque o Teu Santo Espírito nos guia, nós cremos nisso. E também pedimos para que o Senhor fale conosco por meio dele, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. E ajuda-nos a colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo, para que outras pessoas sejam abençoadas e para que o Teu nome seja conhecido. Visita-nos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, esse vídeo ele vai ficar marcado como estreia. Então, o que acontece? Quando ele vai ao ar pelo YouTube, tá? Pelo Facebook a gente não vai transmitir essa vez. A gente vai colocar um link lá no Facebook para que você possa nos acompanhar aqui pelo YouTube, tá?
Então hoje a gente não consegue fazer essa manobra aí, só hoje, tá? Domingo acho que a gente já consegue colocar o culto nas duas plataformas, mas o estudo bíblico, uma das coisas muito interessantes é essa interatividade que a gente tem nos comentários, e a gente não quer perder isso. Então eu vou colocar ele lá como estreia, e aí você então vai assistir junto com a gente, né? Como eu falei antes, eu e a Carol vamos estar assistindo junto com vocês esse vídeo, e aí então a gente vai estar interagindo no chat ali junto com o pessoal. Dito isso, Carol, podemos entrar na nossa palavra de hoje, amabilidade, benignidade, e a nossa grande questão é fazer o quê? Pegar um termo lá, né, Gálatas 5, 22, 23, que o apóstolo Paulo diz, olha, o fruto do Espírito é isso aqui, e agora então tentar olhar para uma palavra de Jesus, a gente está olhando para uma palavra de Jesus, e perceber que também ali essa palavra se encontra de uma maneira muito concreta, na boca de Jesus, no ensino de Jesus, na teologia de Jesus. Isso. Até porque o apóstolo Paulo, a base toda do apóstolo Paulo é a vida de Cristo. É aquilo que ele deixou. É o evangelho, né? É o evangelho. É o evangelho que traz vida, é o evangelho que gera vida, né? E aí o termo que o apóstolo Paulo usa para benignidade, olha, ele viu um trava-língua, o termo grego é krestotes, é isso? Acho que é isso, né? É isso, krestotes. E a gente realmente encontra esse mesmo termo numa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 seguintes, de uma parábola bem conhecida, né? Que o próprio Cristo aí contou para explicar uma grande pergunta. Qual é essa pergunta, Israel? Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Algumas pessoas perguntaram para Jesus a respeito disso, né? O que eu posso fazer? O jovem rico perguntou exatamente a mesma coisa. Também conhecia a lei, mas não conseguiu colocar em prática ela. Aí, esse texto fala aí de alguém que o próprio texto chama de um estudioso, não sei, NVI, é isso? Estudioso da lei? Um perito na lei. Um perito na lei, alguém que conhecia a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A lei de Deus, a lei de Deus para o povo judeu naquela época ali, né? Então, esse cara aí conhecia muito bem os 10 mandamentos e todas aquelas outras leis culticas lá que o povo tinha, tá? E aí ele pergunta para colocar Jesus à prova, né? Porque o texto fala que Jesus estava ali com os discípulos e aí esse perito da lei também estava ali, né? Para ver até onde Jesus ia. Carol, e aí tem um detalhe, né? Eu estava lembrando aqui, teve um estudo bíblico sobre um desses que eu tenho certeza que foi feito até na igreja ali, que eu já falei sobre, né? Até eu preguei no estudo bíblico sobre a parábola do filho pródigo. Do bom samaritano, desculpa. Eu tô com Lucas 15, não com Lucas 10 na cabeça, né? Mas assim, o que eu acho que é interessante a gente perceber é que assim, parece que quando Paulo tá falando ali, olha, o fruto do Espírito é isso, e ele coloca aquilo ali tudo, parece que ele tá explicando a parábola do bom samaritano, né? Porque a gente encontra várias virtudes dessa nesse homem que é colocado como um samaritano, e assim, não é um samaritano qualquer, ele é bom, porque ele agiu de maneira diferente, né? Então, ele agiu de maneira inesperada. Inesperada, exatamente, né? Então, Carol, assim, eu acho que é isso aqui, né? Ele olha para aquele homem, tem piedade dele. Beleza, então, Carol, então vamos para o texto bíblico da noite de hoje. Isso aí. Posso ler, então? Mete ficha. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, diz o seguinte: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso
e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus então lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Igual. Vamos tentar ir por partes aí, né? Aham. Quem era esse tal, então, de intérprete da lei? Ele era alguém de um povo diferente desse tal samaritano? Por que Jesus compara o samaritano com o bom e com o próximo do que estava lá no chão, né, abandonado? Também, outra questão, Israel, é da gente poder perceber ali a reação do perito na lei. Parece que depois que ele fala, né, olha, amarás a Deus, né, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás a teu próximo como a ti mesmo, parece que ele mesmo se dá conta da impossibilidade que a gente tem para cumprir isso. E aí ele se justifica na pergunta, na outra pergunta que ele faz para Jesus. Pois é, então, quem é meu próximo mesmo? Né? Que não é bem assim, amar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração, e ainda amar o próximo como a si mesmo. Parece que com Deus ele não tinha problema, né? Pois é. Porque ele diz: olha, beleza, mas quem é o meu próximo? E aí eu não sei se ele tenta fugir, eu não sei se ele tenta colocar Jesus, como a gente diz, contra a parede. Mas vamos ser sinceros, Carol. A gente acha que o cara é muito, como é que a gente pode dizer? Ele é muito assim, isentão, ele quer sair fora, quer tirar o corpo fora. Mas a gente também não é muito diferente disso, não, né? Isso, a gente é perito na lei, né? É, exatamente. Agora, colocar a lei na prática é um troço que exige um pouco mais de exercício. Mas eu não sei se colocar a lei em prática, porque senão a gente vai confundir com o texto de Gálatas. Sim, porque ele diz que contra essas coisas não tem lei. Né? Verdade. Mas assim, é uma coisa que vai além. E aí, Carol, tem vários textos do Antigo Testamento. Para mim, um dos né, é quando Deus usa o profeta, não sei se é Abacuque, Naum, eu não sei qual deles, não lembro mais qual deles que é. Mas quando ele fala assim, gente, qual foi a parte do eu quero misericórdia e não holocaustos? Eu quero... eu acho que tá até Deuteronômio já tá... Não também, é dos profetas, né? Mas que tem isso. Mas na lei também diz. Na lei também já diz isso, né? Mas assim, gente, até quando vocês não vão entender que o que eu quero não é que vocês fiquem fazendo oferta aqui? Até quando eu quero que vocês vivam uma vida diferente? Até quando eu quero prática de vocês? Eu acho que esse é o ponto. Isso, né? Porque a gente ouve muito, né? A gente tem ouvido direto aí. Se a gente parar para pensar... Muitas famílias estão recebendo do Evangelho muito mais do que elas recebiam antes. A gente até percebe isso. Tanto nas quintas, tem gente que não falta, estão acompanhando os cultos também. Então, o que é mais difícil não é a gente decorar, agora eu vou ter que dizer, a lei, o escrito, assim como o perito sabia, os judeus sabiam, o jovem rico sabia, né? Porque eles decoravam isso, era a tarefa deles decorar. Mais ou menos aquilo que a gente, como pai, às vezes quer que os filhos saibam no ensino confirmatório. Tem que saber de cor os 10 mandamentos. Sim. Mas saber de cor os 10 mandamentos, se a gente não consegue compreender eles de forma prática,
a gente não aproveita, não tem proveito para a nossa vida. Você consegue entender, você está acompanhando isso aí, né? Mas vamos pro texto, senão a gente vai começar e a gente vai longe demais, mesmo gravado. É isso aí, é. Senão vai longe, né, Carol? Mas a questão do perito da lei é essa. Eu acho que ele tenta disfarçar a própria dificuldade que ele tem. Tá? A dificuldade em quê? Em ser o próximo de alguém. Isso. Em ser benigno com outro que não seja ele. Isso. Em deixar de lado as necessidades dele e se tiver alguém precisando, ele vai correr. Por isso que foi proposital, eu imagino, né? Jesus usando duas imagens de religiosos. O sacerdote e o levita, que era gente relacionada ao templo. E, então, do mesmo povo, né, do perito da lei. Isso. Todos judeus bonitinhos ali, né, de judeus Jerusalém, puros, né? A gente não vai aqui entrar em detalhes todos do texto, porque senão a gente iria longe demais. Mas assim, o que a gente tem que ficar claro, Carol, pelo menos eu quando leio esse relato, essa parábola de Jesus, é que assim, Jesus usa propositalmente duas pessoas benquistas na sociedade, para demonstrar o quê? Olha, eles preferiram olhar para eles do que olhar para o próximo. E assim, o que estava em jogo aqui? Tanto o sacerdote quanto o levita, se eles ajudassem aquele homem, eles se tornariam impuros. Tem uma lei no Antigo Testamento, ou diversas leis, para quem se tornava impuro. E o que eram essas leis? Você tinha que ficar sem trabalhar basicamente por 7 dias. Né? Então, qual foi a conta que o levita e o sacerdote fizeram na cabeça deles? Se eu ajudar esse homem, que ele é semi-morto, ele está quase morto, se eu tocar nele, eu vou me tornar impuro. Isso. Então, assim, se eu tocar nele, isso vai trazer prejuízo para mim. Então, é melhor deixar ele morrer. Peraí, prejuízo pra em mim. Que área? Em todas as áreas para ele. Tu falou financeira, né? Financeira, né? Em primeiro lugar, né? Financeira, porque eles iam deixar de ganhar a oferta lá do não templo, trabalhar, né? Exatamente, porque eles estavam no período de purificação, que ser tocado no impuro, né? Sim. Então, assim, essa é uma questão, tá, Carol? Isso tem que ficar muito claro. E Jesus usa isso de propósito, tá? E aí, de repente, Jesus usa uma outra figura, que era uma figura não benquista pelos judeus, que era o samaritano. Isso. Por que eles não eram bem vistos, Carol? Os samaritanos eram um povo mestiço. Eles se casaram entre si, né? Judeus e outros e pessoas povos, de outros né? povos, né? Então Os judeus casavam entre si. Não, mas assim, eram judeus que se casavam com outros povos. povos. Exatamente. Né? Então, porque eles também tinham as leis judaicas entre o povo samaritano. Mas eles, assim, não levavam muito a sério, né, e tal. Não era lei pela lei, assim. Tanto que Jesus usa aí a figura do samaritano para colocar na frente do perito da lei um exemplo de alguém que consegue perceber a prioridade dos outros além da dele mesmo. Aí é que tá. Esse é o ponto-chave do texto. Isso aí. Né? E assim, daí claro, né, em resumo, Jesus vai dizer assim, olha, quem é o próximo daquele homem que estava ali quase morto? Carol, tu percebe que o perito da lei nem chegou a falar a palavra samaritano? Não, é aquele, né? É aquele que usou de misericórdia para com ele. Três, isso aí respondeu. O que usou de misericórdia, ele não fala, o samaritano. Quem sabia até se contaminava de falar o nome de samaritano. Porque assim, samaritano era um palavrão, né? Hoje em dia é muito comum você chamar todo mundo de fascista, né? Quem não pensa igual você, politicamente falando, você chama de fascista. Esse é o fascista, né? O pessoal nem sabe o que foi o fascismo, mas eles chamam todo mundo de fascista para dizer, não, isso aqui é um xingamento de você, né? Você não pensa que nem eu e tal. Então assim, era quase que chamar alguém de fascista. E imagina você, alguém, um perito da lei, ele ia fazer o quê? Não, eu não vou sujar minha boca proferindo essa palavra samaritano, né? Mas assim, Carol, vamos tentar olhar, ali, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele, essa palavra misericórdia é a palavra que a gente está falando de Gálatas 5, 22, 23? Isso. É ela? Créstotes, exatamente isso. Então, quem é o meu próximo? Ou quem era o próximo daquele homem? Aquele que usou de misericórdia. Créstotes, né? Isso. Aquele que usou de benignidade. Vocês estão vendo como a coisa se mistura? Misericórdia não está
descrita como uma das 9 virtudes. Mas interessante como ela complementa o significado de benignidade. Mas no original é a mesma coisa, né? Exatamente. As traduções das nossas Bíblias são um pouquinho diferentes, né? Porque no contexto é isso ali. O que aquele samaritano usou com aquele homem que estava quase morto? Ele usou de misericórdia. Isso. Mas vamos tentar sair da misericórdia, que a gente ouviu sempre essa palavra nesse texto, e vamos ir para a palavra benignidade, aquele que usou de benignidade para com aquele homem. Isso. O que está por trás, então, dessa atitude do samaritano, né, que o próprio Jesus chama de bom nesse sentido? Então, uma das coisas que fica evidente é que ele arriscou o próprio pescoço para parar e cuidar daquela pessoa que ele não conhecia e que provavelmente era um judeu puro. Assim, ó, eu não sei como é que é com você, mas a gente sempre gosta de viajar de madrugada, né? Aí a Carol tá dormindo, as meninas também. Eu boto uma musiquinha ali, aí eu viajo mais tranquilo, velocidade, né? Também não precisa muito rápido, não tem sol batendo, né? Aquela coisa. A gente viaja mais tranquilo, né? E aí a gente percebe que, assim, alguns carros, às vezes, né, na beira da estrada, e de repente alguém ali para e pede socorro. Eu não sei como é que é com você, né? Se você viaja assim mais longe, ou se você é de ajudar pessoas que você não conhece na beira da estrada. A sensação que eu sempre tenho é o seguinte: olha, ela está pedindo ajuda, mas parece que eles vão assaltar a gente, parece que eles vão fazer alguma coisa vai acontecer, né? Então assim, eu sempre fico preocupado com esse negócio. E eu vou dizer, e a própria polícia rodoviária vai dizer assim, né? Não faça esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz? Olha, a gente viaja até que chega perto de uma autoridade e a gente diz, olha, um carro lá e tal, tá assim, ou então quando pega o sinal do celular, liga, né? Isso a gente consegue fazer. Mas assim, a gente tem essa impressão. Quando aquele samaritano ele para ajudar aquele homem, é que nem a Carol falou, ele está colocando a vida dele em risco. Ele não sabia se os assaltantes ou se as pessoas que fizeram aquilo com ele, se elas ainda estavam por ali. Ele não poderia estar, né? Poderia estar, ou poderia ser alguém que, né, poderia ser alguma coisa armada. Isso não é só da nossa época aqui não, mas armações já vêm desde que o mundo é mundo, né, nesse sentido. Mas ele realmente investe muita coisa quando ele para e ele olha para aquela pessoa, ele diz assim, puxa vida, pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes que o denário que eu vou investir, né? Eu vou deixar o texto fala ali que eu nem sei se esse homem tem como me pagar, né? Vai me pagar depois, né? Eu acho que isso nem passa na cabeça dele, né? Ele simplesmente percebe a necessidade do outro e diz, eu não vou ficar olhando só, eu não vou ficar alimentando um sentimento que eu não quero me arrepender depois também. Né? Ele realmente para e faz aquilo que ele acredita que é certo. Aí tem outra coisa, tá? A lei de pureza valia tanto para aqueles caras do templo quanto para o samaritano. Isso. E mesmo assim, eles assim, não, quer saber de uma coisa? Vidas são mais importantes. Isso. Né? Então eu não sei aí, eu acho que o primeiro grande ensino que a gente aprende aí na noite de hoje é sobre isso. O que você tem dado prioridade em termos de o que tem mais valor para você? Né? Será que são a vida das pessoas? Ou será que é o seu bem-estar? Né? Que fique claro que os discípulos de Jesus, eles são chamados a serem um povo contrastante, um povo diferente dos demais. Isso. Né? Aquele texto que tu falou antes, né? Se encontra lá em Miqueias. Lá no capítulo 6. Estava dando uma olhada aqui. E é onde Deus fala mesmo para o povo. Olha, eu quero que vocês tenham atitudes de amor. Principalmente quando vocês não vão ter nada em troca. Porque isso é benignidade. Ô Carol, e aí tu lembra quando é que Jesus fala ali que a gente tem que fazer para um desses pequeninos? É como se estivesse fazendo para quem? Para o próprio Cristo. Deus, né? Sirvam a eles. E agora eu também não sei, essas passagens sempre me fogem, né? Eu tenho uma dificuldade com os endereços também. Mas assim, quando ele diz acho que Paulo escreve isso em uma de suas cartas, quando ele diz assim, olha,
Porque muitas pessoas fazendo bem para outros o fizeram para anjos. Sim, acolheram anjos. Acolheram anjos, né? Então, assim, para a gente ter ideia, né, gente, você que acompanha a gente aí, de que fazer o bem, ser benigno, é algo que a gente deve fazer para os outros como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Exato. E aí, Carol, aí é que tem um negócio. Todas as pessoas, a gente como ser humano, a gente gosta muito quando os outros agem com benignidade para conosco. Quando os outros são os próximos da gente. Isso. Mas a questão, né, é de quem é o meu próximo, Jesus, na verdade, disse, não, você é o próximo. É você que precisa dar o... Você é o que serve. Exato. Você é o próximo do outro. E aí Lutero vai dizer isso numa das obras selecionadas, se não me engano é a 10, que ele fala isso. Ele vai dizer, realmente, olha, quando a gente se considera o próximo do outro, aí sim o amor é colocado em prática, que aí a gente não espera. E ele fala isso num contexto de inimizade. Quando a gente consegue exercer a benignidade com pessoas diferentes, que a gente considera inimigos, sim, assim, que sim. pensam de maneira diferente, ou que nos caluniam, ou que nos tratam com injúria, enfim, né? É para dentro desse contexto aí. Para quem faz mal pra gente, a gente Isso, faz bem. A tia Jana fala isso com as crianças, né? Ela diz, olha, sabe o seu irmão que vive te... E é o irmão ainda, né? Mas ela nem Sim. foi tão longe, né? Mas assim, tenta naquele momento em que você foi maltratado, tratar com amor. E esse samaritano nem tinha sido maltratado, né? Mas o desafio estava na frente dele. O desafio de amar, Deus nos dá a cada dia. Né? Verdade. A cada dia Deus nos dá desafios de amar. De amar e de ser benigno, né? De agir com o bem para com as outras pessoas. E aí tem um detalhe, Carol. Isso aqui não é algo que a gente faz para receber alguma coisa de Deus. É algo que a gente faz porque já recebeu de Deus em Jesus Cristo. Exatamente. E nesse ponto, então, com esse ponto a gente quer encerrar o nosso estudo bíblico nessa noite. De olharmos novamente para o autor dessa benignidade. Que a gente também pode se apoderar dela. É o próprio né? Deus. E Cristo, Jesus Cristo fala sobre essa questão de amar o inimigo, né? E tornar esse inimigo amigo. E aí eu quero ler para vocês... Ele age nesse sentido. Ele age nesse sentido. E aí eu quero ler para vocês essa passagem, as palavras do próprio Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 em diante. Olha só. O meu mandamento é este, Jesus falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E Cristo nos amou na cruz sem nós sermos amigos de verdade dele. Foi na cruz que ele nos transforma de inimigos para amigos. Amigos de Deus. Amigos de Deus. Exatamente. E agora, Carol, a gente age como? A gente age dessa forma, né? E aí a gente encerra o nosso estudo bíblico da noite de hoje com aquela máxima que a gente tem falado nos últimos tempos de maneira muito repetida. Deus nos abençoa para que a gente abençoe outras pessoas. Então, não fique querendo buscar as bênçãos de Deus. Reconheça as bênçãos de Deus na sua vida. Né? Ficar aqui tentando buscar bênção é que nem o pessoal que diz assim, há tempos atrás a gente estava vivendo uma seca muito grande na nossa região. E agora parece que as chuvas começaram a normalizar. E aí a gente consegue, parece que a gente daqui a pouco tem aquela tendência assim, mas já está chovendo demais. Né? Ou seja, a gente não consegue reconhecer a bênção, a dádiva da chuva. A gente não consegue reconhecer a dádiva do tempo seco. Por quê? Porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. A gente se coloca como parâmetro. Mas quando a gente vive na perspectiva de que nada foge do controle de Deus, aí a gente
né, quando a gente deixa essa lógica fugir, a gente acaba se tornando gente ingrata, a gente acaba se tornando gente maligna, porque o contrário de benigno é alguém maligno. Isso. Né? E acaba sempre agindo como esse perito na lei, sabe? Sempre querendo sair pela tangente, assim, e fazer de conta que não é com a gente, né? Eu não sei se... Eu leio esse texto e eu gosto de olhar para esse perito, porque esse perito, às vezes, sou eu no espelho, me traz essa realidade, me mostra o quanto a gente é diferente de Cristo e do próprio Deus, né? Do quanto a gente tem limitações de ser benigno e de amar e de ter misericórdia. E o Espírito Santo vem e nos derrama e nos presenteia com essa virtude maravilhosa, para que cada vez mais a gente se pareça com esse nosso Senhor, né? E a gente consegue refletir novamente aquela imagem antes do pecado, do plano original de Deus, destruir essa perfeição maravilhosa. E que convite maravilhoso, né? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, querido, vá e faça o mesmo. Não espere que o outro seja o próximo. Seja você chega o próximo. Chega de desculpa, Isso aí. chega de querer arrumar outras coisas, vai e faz. Isso aí. Gente, quer um envio melhor para acabar um estudo bíblico numa quinta-feira à noite do que isso? Gente, vocês sabem o que tem que ser feito. Isso aí, agora galera. Vão e façam. Vamos e vamos fazer, né? O nosso próximo está aí. Ele está aqui do nosso lado, ele atravessa na nossa frente, são as pessoas que Deus nos dá. Agora vai lá e faz o que Deus fez por você com aquela pessoa. É dessa forma que os discípulos de Jesus, que nós vamos transformar o mundo. Já imaginou? Né? Aquele negócio de gentileza gera gentileza. Gente, isso aí quem inventou isso aí foi Deus, né? Depois hoje em dia o pessoal quer usar isso aí meio que esse negócio aí de motivacional e tal, né? Mas isso é coisa do próprio Deus. Deus derramou o seu Espírito sobre nós. Deus nos abençoou com a sua presença para que a gente agora abençoe a vida de outros com a presença de Deus. Isso aí. Então, um grande abraço para você, uma abençoada quinta-feira, abençoada semana, né, recente semana, um bom final de semana. Eu, da minha parte, fico por aqui e hoje vou deixar então a Carol também fazer aí os agradecimentos aí finais. E aí então, depois também orar com a gente aí, a gente encerra esse momento de estudo bíblico. Da minha parte então, um grande abraço para vocês e obrigado por esse momento de estarem junto aqui com a gente. Isso aí então, querido, quero te convidar para que a gente tenha esse momento de oração final, para que você realmente possa pedir a esse teu Deus, para que Ele derrame sobre a tua vida desse fruto do Espírito que é completo e que vai se desdobrando nessas virtudes maravilhosas. E peça para esse Deus, Senhor, eu quero ser o próximo de qualquer pessoa que o Senhor colocar na minha vida. E vamos fazer isso agora então. Querido e bondoso Pai, obrigada por esta palavra que é espelho para nossa alma, nos lembra o quanto somos diferentes de Ti. Nos lembra o quanto temos dificuldade de amar por conta própria e o quanto somos parecidos com esse perito que quer entender todas as coisas, mas não quer colocar em prática. Também o quanto somos parecidos muitas vezes com o sacerdote, com esse levita, e que eram pessoas religiosas, mas que quando se tratava de amar de fato e de verdade as pessoas, eles colocavam as suas prioridades em primeiro lugar. Querido Deus, isso aí, essa apatia, a falta da empatia, a indiferença, são deuses da cultura que nós precisamos derrubar com a Tua força. Então, Senhor, a nossa oração nessa noite é que nós tenhamos mais de Ti em nós, por meio da salvação que Cristo nos dá. Ele foi o nosso próximo primeiro. Ele derramou do seu amor para conosco, para que a gente também pudesse amar, e esse amor é desdobrado aí
de diferentes maneiras. Por isso, ó Senhor, nós clamamos por Ti. Encha o nosso coração de benignidade. Ajuda-nos a olhar para a prioridade do outro e não ser tão egoísta. Ajuda-nos a enfrentar o nosso egoísmo e a nossa indiferença. Entregamos ela para Ti nesta noite. Também lembramos, ó Deus, das pessoas aqui da nossa comunidade que têm sofrido por conta da perda de um ente querido. Nós também nos colocamos no lado dessas famílias e pedimos, ó Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento sobre a vida de cada uma delas. Que o Senhor possa confortá-las e animá-las. Lembramos dos nossos idosos que precisam ficar em casa. O Senhor sabe que para muitos isso tem sido difícil. Também lembramos, ó Deus, dos enfermeiros e médicos e as pessoas que trabalham na segurança, para que a vida desses seja poupada, porque eles têm se colocado realmente acima das suas prioridades, para cuidar das prioridades dos outros. Que o Senhor possa cuidar de cada família aqui da nossa comunidade, de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Fala conosco, muda nossa vida, muda nossa história por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, meu querido, minha querida, que Ele possa te dar uma boa noite de descanso e que amanhã você continue ligado nessa palavra que você ouviu, colocando em prática, fazendo dela uma verdade na sua vida. Até mais!